Olá, seja bem-vindo ao programa Inovação, o programa das boas ideias. No programa de hoje, uma boa ideia para quem precisa de serviços de cuidadores. Um aplicativo que oferece profissionais e apresenta a reputação desses profissionais. Quem fala sobre isso é o empresário Juliano Silveira, criador do aplicativo. Outra boa ideia é do dentista e inventor Alexandre Dalla Piccola. Ele criou duas invenções para facilitar o trabalho dos dentistas. Daqui a pouco você vai ver como funcionam essas novas técnicas. E não são apenas estas duas boas ideias, temos muitas outras no quadro Momento do Inventor. Entre elas, carros movidos a água e até a água salgada. O programa Inovação está começando. E a gente começa o programa com o empresário Juliano Silveira, que criou um aplicativo para fornecer profissionais cuidadores, principalmente para idosos e também para pessoas doentes. E o aplicativo dele tem algo a mais que faz toda a diferença. Ele indica a reputação do profissional que está se oferecendo. Juliano, seja bem-vindo. Obrigado. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje, Torinho. Bem, no Brasil aí existe, eu tenho até uns números aqui, aproximadamente 1 milhão o número de pessoas que recebem cuidado domiciliar. Quer dizer, é uma demanda grande, né? Por que você resolveu criar um aplicativo tendo atenção especial para essa questão da reputação? Olha só, hoje no Brasil a gente vê que esse serviço está sendo cada vez mais demandado. Até porque, se a gente fizer os cálculos, em 2020 o Brasil vai ter uma população aproximadamente de 20 milhões de idosos. Em torno de 40 milhões de idosos. Então o que acontece? Esse serviço, principalmente de cuidador, ele vai ser cada vez mais requisitado. E o problema hoje é que as pessoas não têm uma base boa de informação para buscar esse profissional. Então a nossa ideia foi fazer esse aplicativo, tá, para disponibilizar para as pessoas. Estamos vendo até imagens aí, ó, dos profissionais, exato, né, exato. Que foram selecionados. Exato, exatamente. Então a gente disponibiliza esse aplicativo gratuitamente para as pessoas terem uma maior informação, tá, a respeito desse profissional que elas vão levar, na maioria das vezes, para dentro da casa delas. Porque é uma questão assim, muito delicada. Exatamente. Né? Está dentro de casa, está cuidando de uma pessoa muitas vezes indefesa, né? Exatamente. E muitas vezes sozinha com essa pessoa. Exatamente. Né? Quando você teve a ideia, você partiu de alguma situação concreta, você soube de algum caso onde houve problema para um profissional mal qualificado e mal selecionado? O que acontece é o seguinte, Toninho, grandes aplicativos hoje que estão aí no mercado têm esse problema de não saber exatamente quem é o profissional que está prestando o serviço. Né? Já teve casos em aplicativos de táxi, né, que o taxista teve casos de assalto a consumidores desse serviço. O taxista assaltou? Ficou-se sabendo que a pessoa ia utilizar o serviço, né? E aí um mau elemento que utilizou o aplicativo ficou sabendo e foi lá usou a informação que estava no aplicativo. Isso não pode ocorrer também com o seu aplicativo? Um mau elemento ficar sabendo que determinado profissional foi selecionado e vai para aquele endereço, aquela casa? O que acontece é o seguinte, o nosso aplicativo existe um filtro. Tá? A gente não deixa o contato direto entre o cuidador e o paciente. A gente faz uma intermediação entre esse contato. A gente disponibiliza a informação. O contato, só para deixar bem claro, então, no caso do táxi, a pessoa entra em contato diretamente. Direto com o motorista, o taxista. Exato. Né? No seu, a pessoa vai estar entrando em contato com esta empresa que faz a intermediação. Exatamente. A empresa que vai acionar o cuidador. A empresa vai acionar, exatamente. Certo. E ela vai fornecer, a gente falou aqui, informações sobre a reputação. Como é que funciona isso? Como é que vocês criaram esse modelo aí? Exato. Então o que acontece? Nesse aplicativo, a gente, além das informações técnicas do profissional que vai estar prestando o serviço, né, o que ele já trabalhou, né, qual é a experiência dele, a gente também tem um fator que ele é o grande diferencial desse aplicativo, que é o quê? Ele fornece a certidão negativa desse profissional.
Ou seja, se o profissional tem algum problema na justiça, alguma coisa, esse aplicativo, ele vai estar informando isso aí. Ele é o primeiro aplicativo voltado para essa área de prestação de serviço que disponibiliza essa informação. Ou seja, e essa certidão negativa dele é fornecida por quem? Essa certidão negativa é fornecida diretamente pelo Tribunal de Justiça. E vocês pedem autorização a essa pessoa? Exatamente, exatamente. As informações. Elas têm que entrar num acordo com a empresa, não é isso? O que acontece? Toda pessoa que está lá no aplicativo, ela entrou em contato com a empresa, ela assinou um contrato para que a gente tivesse o direito de disponibilizar essas informações a respeito dela. Wagner Fafá gosta da ideia do aplicativo do Juliano? Eu gosto muito porque, na realidade, a gente tem visto na mídia, às vezes, as pessoas, principalmente com Alzheimer, ser espancadas pelo cuidador. No caso, o aplicativo dele, porque eu vi, é linkado a uma empresa que faz uma triagem dessas pessoas, qual a formação, qual a qualificação. Então, assim, o aplicativo tem a segurança de uma empresa por trás. Mas a empresa se responsabiliza, então? Exato. Legalmente, caso haja algum problema? Exatamente. A empresa se responsabiliza pelo funcionário, pelo colaborador que vai lá estar fazendo essa prestação de serviço. Agora, quando a gente fala assim em reputação, a gente está falando de a pessoa não ter uma passagem pela polícia, não ser um bandido, não ter uma pessoa... Exato. Agora, é possível medir, por exemplo, a paciência, a dedicação, que são elementos importantes nesse tipo de atividade? Sim. O que acontece, Torinho? Nessa atividade, a gente tem sempre um feedback com o cliente, né? Então, assim, se por acaso não houver alguma empatia entre o cuidador e o paciente, a gente faz essa substituição. O paciente liga para a gente substitui o profissional. Então, de certa maneira, essa reputação ela vai sendo modificada. Exatamente, também. Porque não é só a questão da certidão negativa, mas a gente entra em contato, quando a gente se reúne com essas pessoas que estão lá no aplicativo, a gente fica sabendo, a gente pede telefones e contatos dos serviços anteriores dela. Então a gente entra em contato também com as pessoas das quais eles já prestaram serviço. Então é uma atualização permanente. Exatamente, uma atualização permanente. Ou seja, uma pessoa que hoje está no aplicativo, amanhã, se ela fizer alguma coisa que lhe desabone, ela automaticamente vai sair desse aplicativo. Fafá, essa ideia do Juliano Silveira de oferecer essas informações complementares ao serviço principal, que é a locação de pessoal, ela pode ser aplicada também em outros serviços, né? Pode. Até numa pizza, né, Rafael? Uma pizza, estou vendo esse aqui é um banco de referência. Eu vou pedir uma pizza, eu quero saber se aquela pizza costuma chegar quentinha, se a entrega costuma ser rápida. Não é verdade? Ali esse sistema pode ser aplicado em outros serviços. Você faz um ranking do fornecedor. Porque muitas vezes o cliente é muito refém, né, dos serviços. Né? O cliente passa a ter informações importantes, significativas, e que possam permitir ele escolher qual serviço ele quer, porque provavelmente, assim como não tem apenas uma empresa entregando pizza, também não deve ter uma empresa única oferecendo o cuidador. Claro. Aquela que oferecer o melhor serviço vai ser a mais procurada. Exato. Né? Até fazer um adendo, Torinho, teve um caso aqui em Vitória, porque o cuidador, ele também, além dele cuidar de idosos, também há casos em que cuidadores cuidam de crianças. Teve um caso aqui em Vitória, até de uma moça... criança também. Também. Então, o que acontece? Idosos doentes também, exato, né? doentes, né? Às vezes uma criança com alguma necessidade especial. Sim. Então, o que acontece? Teve um caso aqui em Vitória de uma senhora que contratou uma babá para a filha dela, né? Sem informação sobre esse profissional. E o que aconteceu? A babá ficou sozinha com a criança em casa. A babá era uma pessoa sem referência, pegou e fez uma limpa na casa da pessoa. Nossa. Tá? Uma limpa, limpou, tirou todos os objetos de valores e deixou a criança lá sozinha e foi embora. Então, assim, se você contrata um profissional para dentro da sua casa e você não tem uma referência, o prejuízo ele pode ser incalculável. Tá? Então, é baseado nisso que a gente fez esse aplicativo. Ok. Antes de fechar o bloco, uma curiosidade que chamou a atenção pelo mundo. Uma tinta que repele o xixi das pessoas que usam a rua como banheiro. Vamos ver. Divulgado na cidade de Hamburgo, na Alemanha, os moradores do bairro São Pauli resolveram se vingar dos clientes de bares da região que têm o costume de urinar nas ruas, nos muros. Então eles pintaram os muros com tinta repelente à água que joga o xixi de volta em cima da pessoa.
é uma tinta repelente usada por estaleiros na construção de barcos. Tá aí o aproveitamento, volta para o sapato, volta para a calça, e o sujeito de fato não vai querer repetir essa situação vexaminosa. Gostou, Wagner Fafá? Gostei. Se fosse colocar no Brasil, nossa, a lavanderia que ia gostar, né? A lavanderia ia gostar e ia vender muita tinta também. Muita tinta. Principalmente nas casas, nos prédios em torno de onde tem muito bar, muita boate, essas coisas. Micareta, de fato, isso é muito comum, né? As micaretas, né? É isso aí. Juliano, muito obrigado por sua presença aqui no programa Inovação. Boa sorte aí com o seu aplicativo. Eu que agradeço a oportunidade, Torinho. E a gente vai para um rápido intervalo. Inovação é ação e a gente volta já. O programa Inovação já está de volta. E a gente recebe agora o dentista e inventor Alexandre Dalla Piccola, que criou 2 inventos para facilitar a vida dos dentistas e, por que não, dos pacientes. Prazer em recebê-lo aqui, Alexandre. Prazer, Torinho. Muito obrigado pela oportunidade de estar expondo os inventos. Prazer é nosso. Ok. Você inicialmente é dentista ou é inventor? Como é que começa a história sua? Começou como dentista, né? Eu já sou formado há 10 anos, tenho 10 anos de prática clínica, é a área que eu me dediquei, não pretendi dar aula. E do ambiente do consultório, da minha rotina de trabalho, surgiram as ideias para desenvolver os equipamentos. Então, você sentiu necessidade de desenvolver alguma coisa para fazer? Qual era o problema que você via? Bom, o problema maior do dentista na execução dos seus procedimentos é a posição. Então a ergonomia é muito prejudicada. E isso, com o tempo, pode vir a desenvolver lesões ocupacionais, que são as chamadas LER, lesões por esforço repetitivo. O dentista é sempre um pouco inclinado, não é isso? Exatamente. O braço esticado, né? O braço esticado, o pescoço às vezes. A gente tenta se manter na postura ideal, mas para visualizar melhor a boca do paciente, a gente precisa às vezes fazer um malabarismo ali. E você tinha quantos anos já de profissão quando você começou a perceber essa dificuldade, tentar encontrar uma solução? Quanto tempo você tinha já já como dentista profissional? Bom, a ideia dos equipamentos, que futuramente a gente decidiu abrir uma empresa, mas a ideia do equipamento em si, do primeiro, surgiu uns 3, 4 anos atrás. E você já ouvia relatos de colegas seus de profissão de que tinham algum tipo de doença ocupacional por causa da postura? Você já percebia isso em exemplos concretos? Isso era relatado entre vocês? Bom, a gente tem uma disciplina durante a graduação chamada ergonomia, que é justamente devido ao fato de ter um alto índice de profissional com esse tipo de problema. Ela já relata sobre essa dificuldade. Exatamente, já existem estudos, estatísticas, e eu fiz parte dessa estatística, então por isso que eu comecei a me dedicar... Ah, você teve problema então? Sim, eu comecei a ter problemas no ombro e na articulação do cotovelo esquerdo, em função da posição, que é um braço que fica muito tempo erguido, e a musculatura que sustenta o braço, ela acaba com o tempo fadigando, e isso aí leva uma série de complicações. E o meu caso ele já estava nessa complicação, um estado mais crônico. Nós temos aí já algumas imagens, Alexandre. Isso aí, vai explicando para a gente, por favor. Esse equipamento se chama Dental Arm Support, e ele é fixado na cadeira onde o dentista senta para realizar os procedimentos. E ele tem um dispositivo que faz com que você tenha um apoio de braço durante a execução dos procedimentos e durante os procedimentos estáticos. Ele permite aquela cadeira é a cadeira do dentista? Do dentista. E a ideia é que esse equipamento possa ser adaptado a qualquer cadeira, e o dentista não tem que comprar uma cadeira só para ter o equipamento. Porque geralmente o dentista fica em pé, né? Nessa situação? Existem os dentistas que trabalham em pé, existem dentistas que trabalham sentado. Hoje em dia você tem uma variação, alguns que trabalham em cima daquela bola utilizada no Pilates. Sim. Então, cadeiras modificadas que tem um formato de cela. São várias tentativas de melhorar, igual a tentativa do DAS. Porém... DAS é essa imagem que nós vimos agora há pouco. É o Dental Arm Support, então, é a sigla em inglês. Então você está sentado ali, tipo, vem uma espécie de um braço mecânico, é isso? Isso. Ele vem da parte posterior da cadeira e ele é um braço que tem 3 articulações que permitem que o braço ele se movimente de forma a não precisar ser desapoiado do apoio. Tá, é isso, aquele braço ali que nós estamos vendo novamente. Isso. Então ele sobe, ele também... O dentista, utilizando um controle remoto, de forma prática, ele pode erguer e abaixar o apoio de braço.
porque são diversas as posições que a gente Quer precisa dizer, estar. o braço do dentista que continua indo lá, indo e voltando, mas com esse apoio. Em todo o movimento ele tem um apoio, né? Exatamente. A ideia é você não estressar a musculatura do braço, que sustenta entendi. todo esse peso, né? O braço do ser humano, ele pesa às vezes, até 20 quilos. Né? Agora, Então, isso é apenas um protótipo ou já é já está em uso? Você testou? Algum colega seu testou? os dois equipamentos, né, primeiro foi exibido o DS, eles estão em fase de desenvolvimento final. A gente já testou protótipos, já validamos a ideia em ambiente operacional, que é no consultório, colhemos a opinião de alguns dentistas e estamos na última etapa já de confecção do projeto que a gente acredita que seja o primeiro produto que vai ser lançado no mercado. Eu vou pedir até para o pessoal, nosso diretor, para exibir o segundo vídeo que nós temos, que é do seu outro evento, né? Isso. Olha lá, já está passando lá. O DMT é o Dental Multitask, que em inglês quer dizer que é um braço, o multitask é multitarefa. Então a ideia é criar um braço que possa estar realizando a sucção da boca do paciente e iluminando ao mesmo tempo. Funções fazendo o papel que o assistente costuma fazer. Exatamente. E quando você não precisa da assistente do seu lado para estar realizando apenas sucção, ela pode estar entrando em contato com os pacientes, fazendo outras atividades mais importantes. E, além disso, o dentista que vai controlar a iluminação e a sucção de uma forma bem ergonômica, como se fosse um joystick, bem na frente da boca do paciente. E tem um foco de luz direcional que vai estar, ao mesmo tempo, sugando com o sugador que as pessoas já conhecem e iluminando sem incomodar, porque fica parado na posição, não vai ficar encostando na garganta. Porque, na verdade, quando a gente senta na cadeira do dentista, a gente já vê lá aquele monte de equipamentos, né, no alto, pendurados. Esse seria uma coisa a mais que não tinha sido prevista anteriormente, né? Porque aquelas outras coisas também foram previstas, o próprio espelho, a luz, né? Foram previstas para facilitar, né? Exatamente. Inicialmente não existia nada disso, né? Foram construções, né? Ele foi se aprimorando. Hoje em dia, o que se vê são grandes melhorias de design, mas de coisas que já existem. Os equipamentos eles precisam ser reinventados com o intuito de facilitar a posição do dentista trabalhar. E o que você vê nos congressos são novas cadeiras, novos mochos, né, que é a cadeira onde o dentista senta, com designs excelentes. Porém, não existe nada feito para improvisar a ergonomia. E é o foco da nossa empresa. O Fafá costuma falar que sempre uma frase que a necessidade é a mãe... Como é que é a frase? A necessidade é a mãe da criatividade. Da criatividade. Então, eles sentiram necessidade disso aí, né? Na realidade, o Alexandre teve o tal do gap empresarial. Ele é um profissional altíssimamente qualificado, desenvolveu um produto que vai ser útil, já está com patente em 140 países, nós fizemos uma patente internacional dele, e realmente é um produto que vai... Não atende não somente o dentista. Se você pensar no cabeleireiro, na verdade esse equipamento ele anula o peso do braço. O cabeleireiro é uma situação parecida. Situação parecida. A doença repetitiva ela prejudica as pessoas, dá as bucites aí. E realmente é um produto que vai além do consultório odontológico. Agora, quando ele faz uma patente dessa, aí já é uma outra questão que está na área do Fafá mesmo. Que você disse que tem protegido em vários países já. Vários países. Ele fez uma patente de um equipamento voltado para o dentista. Se a mesma ideia for aproveitada para o salão de beleza, por exemplo, aí o direito não é mais dele. O direito é dele. É dele também? É dele porque a patente, quando você entra com pedido de patente, faz uma classificação internacional. Então, na realidade, ali é um braço suporte. Então, ele entra nessa classificação. Se alguém entrar na área de cabeleireiro ou coisa parecida e identificar que foi baseado na pesquisa original do Dr. Alexandre, evidentemente o próprio instituto pega e anula a patente. Então, atenção, cabeleireiros, que essa ideia já tem dono. Podem fazer, mas tem que pagar os royalties. Eu acho que eles podem adquirir o equipamento com o Dr. Alexandre. Que vai ter uma empresa para fornecer isso. Isso. Né? Bem, o Alexandre segue com a gente um pouco mais, porque no próximo bloco temos o quadro Momento do Inventor. É um instante só e o programa Inovação volta já. Já estamos de volta com o programa Inovação. Toda semana eu pergunto, vamos inovar juntos? E o primeiro passo para isso é entrar em contato comigo. Veja como. Você pode participar do programa pelo e-mail inovação@recordnewses.com.br, pelo facebook.com/recordnewses, pelo twitter.com/recordnewses, pelo WhatsApp 027 99927 6943
ou pelo telefone da nossa redação 027 34 34 57 23. E agora é hora do quadro Momento do Inventor, com os vídeos que fazem sucesso no mundo da invenção e da inovação. E o primeiro vídeo de hoje é um aplicativo para deficientes. Vamos ver. E os comentários do Wagner Fafá. Lógico. Isso é o que nós chamamos de tecnologia assistiva. Isso é uma criança que teve uma paralisia cerebral, está aí praticamente do lado do mundo. Então, a partir de um aplicativo, descobriram que ela tinha capacidade de desenvolver pesquisa, fazer estudo, e é uma novidade que fica grande, aproveitar dentro de casa, e hoje está sendo utilizado em algumas escolas norte-americanas e no Brasil também. Quer dizer, usado na aprendizagem, mas também o que no desenvolvimento da criança. Desenvolvimento da criança, cognitivo, reflexo. Sincronia de movimentos, né? Tranquilo, e assim, a família está feliz, né? E está expandindo para outras pessoas. Que hoje uma criança com paralisia cerebral, ela praticamente fica isolada do mundo. E através de um mecanismo que é o lúdico, né? É o lúdico, que as crianças gostam, é o jogo, né? É a brincadeira fazendo solução para a saúde. Legal. Temos aqui também outra invenção que ajuda os deficientes. Vamos ver. Isso aí a princípio lembra muito a Copa do Mundo, que era um exoesqueleto. Ah, sim. Que ajudava as pessoas. Só que isso aí ele reforça a base. Não só o deficiente, mas a própria pessoa que faz transporte de carga, isso aí dá uma força extra. Quer dizer, preserva as articulações. Para o cara que trabalha com caminhão de mudança? Caminhão de mudança. Aí pega o cadeirante ali, ó, que tem dificuldade de andar, ou a pessoa mais idosa, você está caminhando. Então eu falo que é uma evolução. Ele reforça, vamos dizer, as juntas. A junta. É uma evolução daquele exoesqueleto que foi apresentado na Copa do Mundo. E a maior alegria de uma pessoa idosa... Porque a pessoa estava caminhando, né? Voltar a andar. Porque às vezes a pessoa está com excesso de peso e não consegue. Então pega um idoso, é a maior realização. Mas aquilo ali é um equipamento mecânico ou tem ele é equipamento mecânico, ele tem eletrônica, é o que a gente chama de exoesqueleto. E melhor do que aquele da Copa do Mundo. Bem mais evoluído, né? Né? Aquele da Copa começou mal... E terminou no 7-1. Não continua. E fechamos a rodada de hoje com um vídeo rural muito curioso. Agora não precisa mais do menino da porteira. Veja por quê. Dizem que a solução nasce da necessidade, né? Isso aí a pessoa chega com uma picape, faz uma pressão sobre a pontezinha. É tudo mecânico, né? Tudo mecânico, eu acho que é peso também, mas aciona uma alavanca. Pois é o peso, mas é mecânica, né? Na hora que o carro sobe naquela rampa, aquilo tem uma alavanca que faz a pressão que eleva a porteira. Quer dizer, não precisa mais daquela história da pessoa ir saindo, quem está na frente, que sempre... Eu fiz muita reportagem em área rural, que quem ia na frente, ninguém queria ir na frente junto com o motorista. Abrir a porteira. E quem estava na frente tinha que descer para poder abrir a porteira, toda hora tinha uma. E vamos ver se o Sérgio Reis faz a música agora para esse carro que abre a porteira, né? Não é mais o menino da porteira, né? Alexandre Dalla Piccola, gostou aí, você que se apresenta como dentista e inventor, gostou dos que mostramos hoje no quadro Momento do Inventor? Eu acho que toda solução para trazer facilidade para a nossa vida é válida, que a gente já tem muito problema e eu acho que o que se ouve muito no noticiário é notícia ruim e a gente tem que valorizar essas ideias e mostrar para o mundo que muita coisa que não é vista, não é lançada e deixa de ajudar as pessoas a ter uma vida melhor. E nesse caso específico dessa semana, mostramos aí, dos 3 inventos, mostramos 2 aqui, uma atuação diretamente na área da saúde das pessoas. O Alexandre também é uma tecnologia assistiva, que você está preservando o bem-estar do profissional. Ok, e a gente lembra também que na semana que vem vamos ter o resultado do desafio desse mês do quadro. O desafio é o Wagner Fafá e a equipe dele aceitar o nosso desafio de apresentar um modelo de lixeiras públicas que sejam resistentes aos vândalos. Fafá, tudo certo para a semana que vem? Tudo certo, alguma dificuldade, mas acho que está chegando lá. Coisas boas estarão vindo. E vamos tentar trazer, inclusive, um representante da Prefeitura para que possa falar sobre a viabilidade da ideia que você vai apresentar aqui. É um quadro que nós temos em que a gente apresenta um desafio para os inventores aqui, liderados pelo Wagner Fafá. No caso, as lixeiras de rua, que a gente sempre vê as lixeiras quebradas, destruídas, muitas vezes incendiadas pelos vândalos, né? Será que não existe uma maneira de ter lixeiras mais resistentes, né? Então esse é o nosso desafio aí,
o Wagner vai fazer. Se você tiver alguma boa ideia, você pode passar para o Fafá, que ele certeza. tem uma semana para pesquisar ainda. Tem uma semana para estar varrendo o mundo aí. Então agradeço então ao Fafá, agradeço também ao Dr. Alexandre Dallapiccola pela presença aqui no nosso programa. Obrigado. Volte sempre com outras ideias tão boas, tão úteis quanto essa que você nos apresentou hoje, viu? Muito obrigado, Torinho. Espero na próxima trazer o vídeo do equipamento funcionando e que ele já esteja no mercado. Que beleza. Desejamos sorte aí para você e para sua empresa. Obrigado. O programa Inovação fica por aqui. Espero você na semana que vem. E sempre com um convite de todas as semanas. Vamos inovar juntos? Até a próxima edição.